Meus prezados irmãos, minhas irmãs, que a paz grandiosa de Deus, que a paz de Jesus, que a paz dos espíritos amigos, espíritos que fazem e dirigem esta casa de oração e trabalho, que a paz de todos eles possa cair individualmente sobre cada um de nós aqui presentes, espíritos encarnados, espíritos desencarnados. Trago lá de Carpina para essa casa querida, que está a completar 37 anos, um abraço fraterno e amigo do Amor e Caridade, que é uma casa co-irmã. Esse abraço bem efusivo eu deixo para com todos vocês, principalmente com a nossa querida irmã Sônia, que com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanto amor, faz com que essa casa, de uma maneira tão amiga, tão fraterna, recepcione a todos nós, dando o melhor, o transmitindo de forma melhor, como ela sempre o faz, a divulgação da doutrina dos Espíritos. Parabéns para a Sônia e parabéns também para todos vocês que vestem a camisa do Jefa. Eu percebo isso, que o trabalhador do Jefa, ele veste a camisa do Jefa. Então, parabéns para todos vocês. A tarefa que nos foi proposta para que analisássemos na noite de hoje é uma proposta que nos remete a algo muito importante para que nós acresçamos nas nossas vidas. O espírito herdeiro de si mesmo. Muitas vezes, de uma forma teórica, pelo continuado do aprendizado que a doutrina nos passa, nós temos certeza disso. Somos herdeiros de nós mesmos. No dia a dia, porém, nem sempre nos comportamos como pessoas que, teoricamente, já assimilamos essa mensagem. E é bom. A casa propõe esse convite para que nós analisássemos ou analisemos isso. Somos herdeiros de nós mesmos nessa caminhada evolutiva que vai da sombra até a luz, não é? Até a luz. Mas a gente não pode trabalhar essa realidade proposta da temática da noite sem que a gente traga para vestir aquilo que a gente pretende falar, sem que a gente traga a questão da reencarnação. Porque é que nós podemos pensar que nós somos herdeiros sem que a gente não traga o conhecimento da reencarnação para lastrear essa informação? Não há como não falarmos em reencarnação e não há como não falarmos também em lei de causa e efeito, que é o mecanismo que a providência divina usa para que as nossas reencarnações elas possam ser proveitosas do ponto de vista do planejamento espiritual de cada um de nós. A ideia da reencarnação, essa lei que no seu bojo retrata o amor e a justiça de Deus. O conhecimento da reencarnação é um conhecimento que nós percebemos, dizia isso Richard Simonetti, que cada vez mais cresce. E por que cresce? Porque a humanidade evoluiu e ela precisa de argumentos lógicos e racionais para que esses argumentos possam resolver, orientar nas suas indagações filosóficas e religiosas. Então, Richard Simonetti afirmava isso, cada vez mais cresce a aceitação das pessoas em relação à lei da reencarnação. Mas, em um certo tempo, recuando no tempo, essa lei ela foi contraditada dentro da Igreja Católica. Ela foi uma lei aceita,
No entanto, através do Concílio de Constantinopla, em 553, o imperador Justiniano, que trazia consigo um apelo da sua esposa, Teodora, que trazia muitos problemas, conflitos emocionais e espirituais, ela pediu ao esposo e o esposo trouxe para a igreja e a igreja adotou a negação da reencarnação. Então, a partir do Concílio de Constantinopla, a igreja que até então aceitava a reencarnação passou a não aceitá-la. Mas nós vamos encontrar, e observemos isso, que nem sempre aquilo que as pessoas querem, ou impõem, ou estabelecem, não conseguem ir ou dinamizar a realidade da própria vida, da própria natureza e das leis divinas. Não foi o fato que a igreja, a partir daí, deixou de aceitar a reencarnação que ela deixou de existir. Nós vamos encontrar nos livros sagrados do judaísmo a ideia da reencarnação. Eles aceitavam a reencarnação. E o próprio Jesus, não obstante muitas vezes as pessoas não quererem internalizar essa realidade, Jesus era reencarnacionista. E poderíamos lembrar 3 passagens bem interessantes, onde nós vamos encontrar a veracidade disso que eu estou a dizer. Jesus era reencarnacionista. Certa ocasião, Nicodemos, que era doutor da lei, em observando a sabedoria expressa através das palavras do mestre, observando o conhecimento que ele tinha das leis espirituais, foi indagar a Jesus na calada da noite na casa de um amigo. O encontro foi marcado e lá Nicodemos foi indagar a Jesus o que era preciso fazer para entrar no reino dos céus. E Jesus, em resposta, disse a Nicodemos, e aí ficou eternizada a resposta, que era preciso nascer de novo. E Nicodemos, que era doutor da lei, e Nicodemos, que sabia desse processo iniciático, que já vigia entre os iniciáticos a ideia da reencarnação, ele disse: como posso eu, já homem de idade, voltar ao ventre materno? E Jesus, continuando o diálogo, diz: tu és mestre e não sabes disso? Para entrar no reino dos céus é preciso nascer da água e do Espírito. Nascer de novo. A água, na época do Cristo, significava o elemento material que compunha a realidade do Espírito que ia reencarnar. Então, literalmente, ali estava expresso, era preciso nascer da água, ou seja, era preciso um novo corpo físico, material, onde o Espírito viesse animar aquele corpo, nascer da água e nascer do Espírito. Literalmente estava dito. Mas, de uma forma que foi conveniente a muitos religiosos, foi, e ainda o é, se diz que o nascer a que Jesus se referia, o nascer de novo, seria o nascer do batismo. Seria a pessoa adotar uma nova postura diante dos ensinamentos de Jesus. Mas, literalmente, foi dito: é preciso nascer da água e é preciso nascer do Espírito. 6 dias após, segundo o relato de Mateus, Jesus iria para o Monte Tabor. E lá, diante de Pedro, Tiago e João, existe um processo em que Jesus, resplendente de luz, se apresenta a eles 3. E eles, percebendo isso, perceberam também que uma nuvem ali naquele espaço se fazia. E essa nuvem dizia, uma voz era dito: este é meu filho muito amado, e nele eu me comprazo.
Os 3 discípulos ficaram tão atordoados. Pedro chegou naquele momento de envolvimento espiritual. Ele chegou a perguntar se Jesus queria que ele armasse uma tenda para Jesus, para Elias e Moisés, que ali também se materializaram. Depois de escutar a voz que Jesus era o filho muito amado, eles tiveram um certo receio. Jesus disse-lhes que eles não se atemorizassem, mas que eles não repassassem essa informação que eles ali chegaram a verificar, até que o Filho do Homem não ressuscitasse. Até que o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. É então que um deles pergunta a Jesus, naquela cena ali muito forte, onde o emocional falou muito, eles perguntam, mas não existe uma profecia que era preciso que Elias voltasse para que isso pudesse acontecer? E em resposta, Jesus lhes diz, Elias já veio. Elias já veio. E não entenderam e não compreenderam a vinda de Elias e fizeram com Elias o que lhes aprouve, o que lhes foi conveniente fazer. Mais uma vez, a gente percebe que Jesus falava de Elias, eles entenderam que o retorno de Elias havia sido através de João Batista, né? O Espírito vestindo 2 vestimentas carnais. Elias que voltava através da roupagem de João Batista. Jesus era reencarnacionista. Há um outro momento em que ele, conversando com os discípulos, ele lhes indaga, que dizem que eu sou? Que dizem? O que é que as pessoas falam quem eu sou? Uns dizem que tu és Elias, outros falam que tu és Jeremias, e outros falam que tu és João Batista. Ele olha para Pedro e interroga, Pedro, que dizes tu quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Vamos observar então nessas 3 passagens que verdadeiramente a gente encontra ali, essa realidade libertadora, essa realidade que nos mostra a bondade, a misericórdia e a justiça de Deus. No Velho Testamento, nós vamos encontrar em Isaías a dizer, no capítulo 24, 19, aquele do vosso povo a quem a morte foi dada, viverá de novo. Viverá o verbo no futuro do presente, indicando que eles retornariam. No mesmo sentido expresso por Isaías, Job também assim se expressaria. Depois de morto, voltaria. Não aceitar a ideia da reencarnação seria batermos de frente contra uma lei que existe, que é uma lei da transformação. Tudo na natureza se transforma. Tudo. Segundo Lavoisier, né? Antoine Laurent Lavoisier, que dizia, tudo na natureza se transforma. Não somos ou não temos os componentes hoje, que são aqueles componentes pertinentes ao animal, ao vegetal, à rocha. Mas se tudo na natureza se transforma, se somos também matéria, somos espíritos que estamos vestidos através dessa vestimenta física e que se transforma porque chega um momento, pela lei da destruição, quando há o esgotamento do nosso fluido vital, das nossas energias, nós morremos ou desencarnamos. E sucessivamente passaremos por várias transformações. Várias transformações. Muito bem. E ao passar por essas transformações, a gente entra num processo que também faz parte da vida de cada um de nós, que é o processo da evolução. É o processo da evolução. Todos nós criados simples e ignorantes, mas todos nós com a possibilidade ou a capacidade de usar o nosso livre-arbítrio.
nem sempre o usamos da maneira correta como deveríamos usar. Nem sempre. Mas não é do desejo de Deus, embora Ele permita, porque através desse processo nós crescemos. Não apraz a Deus, quer dizer, não é agradável a Deus que passemos por determinadas situações que muitas vezes cada um de nós esteve ou está a passar. Não apraz a Deus, no sentido de que não é agradável a Deus, por exemplo, que uma pessoa passe uma vida vegetativa durante muitas vezes vários anos. E por que passa? Porque ela precisa passar. Não é porque Deus quis que muitas vezes nós vemos determinadas pessoas verterem muitas lágrimas. Não é da vontade de Deus, por exemplo, que alguém erga a sua mão contra o seu irmão, ou que use a sua língua de forma ferina para caluniar ou detratar. Mas, ao fazê-lo, a gente entra no processo que é observado, que é direcionado, que é administrado pela lei de causa e efeito. Não usamos bem o nosso livre-arbítrio, atraímos para as nossas vidas determinadas situações que passarão a fazer parte do nosso viver. Não por imposição de Deus. Não por imposição de Deus. Mas existe uma força atrativa, não apenas para que nos unamos a determinadas pessoas, a outras pessoas, mas a nossa situação vibratória, a nossa sintonia espiritual, faz com que haja um processo de atração para que a gente viva em determinado local, passemos por determinadas situações, vivamos determinados momentos, onde muitas vezes nós nos perguntamos intimamente: por que isso? Eu estou a merecer? Porque eu dizia no começo, somos teóricos, muitas vezes. Admitimos que somos herdeiros de nós próprios. Temos certeza que o que nos acontece é aquilo que precisa acontecer, porque atraímos, porque muitas vezes o Evangelho fala, passamos por tormentos que são involuntários, não está previsto esse tipo de sofrimento, de tormentos nas nossas vidas, mas nós atraímos. E atraímos pela maneira como nós agimos, atraímos pela maneira como nós cultuamos determinados valores, atraímos por conta dos nossos pensamentos e, às vezes, por conta de nossas omissões. Poderíamos fazer diferente, temos inclusive possibilidades de fazer diferente. E não fazemos. Por um processo, às vezes, de acomodação, por um processo de deixar para amanhã esse projeto individual que todos nós trazemos, de sair da nossa caminhada, desse estado sombrio que ainda nos caracteriza, para um estado de luz e de maior evolução espiritual. Então, nós atraímos essas situações, atraímos e precisamos, por essas situações, passar. Então, a lei de causa e efeito é uma lei de justiça. É uma lei de justiça. E o infrator das leis divinas cria em si uma vulnerabilidade ao realizar determinadas ações. André Luiz, ele diz: fica impresso tudo o que nós fazemos, fica impresso na nossa consciência. Fica impresso, começa a fazer parte do acervo individual de cada um de nós. Quem não lembra? O livro Nosso Lar sempre é uma referência para muitos assuntos e que muitas vezes nós estamos na tribuna espírita a falar. Quem não lembra daquela situação que André Luiz chega no umbral? Lá passou 8 anos, estagiou 8 anos. E quando ele foi atendido pelo médico espiritual, e foi-lhe dito, sim, que ele chegara lá no umbral, porque ele fora suicida indireto, ele não quis aceitar.
Suicida eu? Suicida eu? Passei 40 dias na casa de saúde lutando para recuperar a minha saúde física. Suicida eu? Você veio para cá porque você teve um problema que foi ocasionado por conta da sua sífilis. E esse fator foi agravado por conta do seu comportamento irritadiço. Somos herdeiros de nós próprios. Atraímos, muitas vezes, sem nos dar conta, porque a lei de causa e efeito ela é uma lei neutra. Ela vai atrás de quem? Ou ela age, ou ela se dinamiza através de algo que um dia nós damos a alguém, ou deixamos de dar a alguém, ou não nos fizemos felizes nas nossas opções, nos nossos livre-arbítrios, em ter feito boas escolhas. Então, atraímos para o nosso corpo espiritual, que é a matriz desses corpos físicos que hoje ostentamos, né? Determinadas situações que muitas vezes não acometem o nosso irmão, a nossa irmã, alguém da família. Por que fui visitado por isso? Porque a genética em mim, porque ela em mim trouxe isso e não no meu irmão ou na minha irmã. Por quê? Nossos débitos são individuais, as nossas escolhas são individuais, as nossas opções são individuais. E aí, como somos herdeiros de nós próprios, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista físico, não, herdamos as características hereditárias dos nossos pais. Mas, do ponto de vista espiritual, herdamos de nós mesmos aquilo que lá atrás fizemos. Quando alguém desencarna, e as pessoas, muitas vezes, inquietantes, elas ficam a imaginar para onde ele vai. E a doutrina espírita nos esclarece, vai. Ele terá no mundo espiritual a continuidade da vida que ele aqui teve. Da mesma maneira, quem é aquela criança que hoje recebemos no berço? Quem terá sido essa criança? Esse bebê? Ele é. Ou ele possui um corpo novo, mas seu espírito é velho. E desde cedo, se os pais forem perspicazes, se eles forem sensíveis, eles vão observar determinadas características. Se tiver 2 filhos, no mínimo, vai perceber que um não é igual ao outro. Recebendo os mesmos incentivos, passando pelo mesmo processo educacional, a resposta é diferenciada. Por quê? Saímos daqui com essa certeza. Somos herdeiros de nós próprios. Aprendemos no mundo espiritual, aqui estamos, porque aprendemos lá no mundo espiritual, porque lá é escolas, nós sabemos que há. Naquele espaço que permeia uma encarnação de outra encarnação, existe o processo de aprendizagem. E muitas vezes planejamos, somos orientados a planejar, passar por determinadas situações para o nosso crescimento, para a nossa evolução, porque urge que a gente saia da sombra e vá ao encontro da luz. Né? A gente aceita isso porque lá para nós é muito claro. É muito claro. Aqui ficamos anestesiados. É preciso evoluir. É preciso voltarmos um dia melhor do que aqui chegamos. Porque existe uma coisa muito séria que muitas vezes a gente não dá conta. A gente sabe que hoje somos herdeiros daquilo que a gente praticou ontem. Não é? Mas hoje, meus irmãos, minhas irmãs, estamos construindo nossa amanhã. Amanhã vamos ter aquilo que hoje. Não é o que meu pai fez, não é o que a minha mãe fez, não é o que o meu esposo me orientou ou a esposa falou. Não. Se a gente não assimilar e não trouxer para a nossa individualidade espiritual novos valores, desejo de evoluir, desejo de crescer, continuaremos na nossa trajetória com as nossas limitações. Então, Voltaire dizia: é surpreendente nascer 2 vezes. Ele falou 2 vezes.
Mas o espírito renascerá tantas vezes forem precisas e necessárias, a fim de que ele atinja a perfeição. Carl Gustav Jung diria: a resposta à vida humana não pode ser encontrada em uma encarnação. Não pode. Essa resposta não se casa com esse diferencial e, principalmente, com o conceito que a gente tem que Deus é amor. Por quê? O diferencial que nós encontramos na vida é tão grande. Porque tantas pessoas belas e outras tão feias. Porque o inteligente, porque o imbecil. Porque o rico, porque o pobre. Então, Carl Gustav Jung diria com muita propriedade: sem a reencarnação, sem a ideia reencarnacionista, a gente não encontra respostas para as questões da vida. Como encontrá-las? Como casar tanto diferencial? Como conciliar isso com a bondade, com a misericórdia, com a justiça de Deus? Um autor chamado Paul Branto, ele escreveu um livro, o título do livro é O que é o Karma? Pensamos alguma coisa desse livro para trazer um conteúdo a mais para trazer na nossa fala da noite de hoje. Ele diz: o resultado prático da lei de reencarnação, da lei da reencarnação, da lei de causa e efeito, é o seguinte: tudo que nós fazemos, nós, individualidade, tudo que nós fazemos, aqui, ali, acolá, nós colheremos. Uma ação realizada, ela não se esgota numa ação realizada. O que é isso? Determinadas coisas que nós fazemos e que muitas vezes a gente não tributa a realização dessas coisas atenção, respeito, cuidado, elas refletem lá na frente. Porque toda ação que realizamos não se esgota quando terminamos aquela ação. Fomos ao trabalho, hoje trabalhamos, realizamos a nossa tarefa, cumprimos o horário, voltamos para casa muitas vezes dizendo: cumprimos a nossa tarefa. Mas muitas vezes não nos damos conta que ali, naquele dia de trabalho, alguma coisa que nós fizemos que não caiu de forma correta, vai ter uma repercussão lá na frente. Eu tive um dia uma secretária do lar, ela era bem rude, rústica mesmo. Eu moro na Iputinga, bairro de Recife, e ela vinha de lá. Eu acho que aquele bairro pertence a Olinda, era um bairro distante. Ela tomava 2 ônibus para chegar lá em casa. Mas chegava religiosamente sempre muito cedo. Era impressionante. Um determinado dia, porque era a rotina dela chegar muito cedo, ela chegou mais tarde. E eu olhei para ela e disse assim: foi que houve, Maria? Gente, a pergunta foi essa. E eu confesso a vocês que ela não foi dita de forma rude. Maria trabalhou comigo há alguns anos. Um determinado dia, Maria engravida, Maria passa a licença gestacional. Depois ela deu motivos para que eu a colocasse para fora, não a coloquei. Mas ela chegou num limite que ela própria disse: eu preciso sair, porque eu não estou dando conta de dar conta do meu filho, eu preciso sair. Na conversa que nós estávamos a entreter, ela disse: porque naquele dia, eu disse: meu Deus, porque naquele dia a senhora veio me perguntar porque eu cheguei um pouco mais tarde. Estudava o conteúdo dessa palestra, me lembrei: uma ação que nós realizamos não se esgota quando a gente termina a ação. Tem repercussões. Tem repercussões. A lei de causa e efeito é uma força autopropulsora. Nós não precisamos de documentos para que, numa ação, por exemplo, judicial, para que a gente ganhe determinadas causas, a gente deve estar bem forrado do ponto de vista das provas, ou do depoimento das testemunhas. Mas
em termos de lei de causa e efeito, ela é uma força autopropulsora, quer dizer, por ela própria, ela nos dá a resposta daquilo que lá atrás a gente fez. Eu me lembro, certa feita, quando os discípulos, um tanto quanto entristecidos, porque Tiago fora preso, e Tiago ia ser morto, Pedro pergunta a Jesus, por que, Jesus? Por quê? E ele alinhava uma série de fatos, onde se patenteava que aquela prisão fora injusta. E Jesus, em resposta a Pedro, acho que vocês devem conhecer essa narrativa, Pedro enumeraram uma série de pessoas que estavam, como aquelas pessoas que condenariam, ajudavam a condenação de Tiago, e Jesus responde uma só frase, para toda interrogação, todos eles viverão. Todos. Todos aqueles que participaram daquele processo que culminaria com a morte de Tiago, todos eles viverão. E se, como todos eles viverão, eles irão ao encontro da justiça ou da lei, ou da sentença, melhor dizendo, que eles atraíram para si próprios. Então, por que que hoje eu sofro tanto? Por que que eu não tenho aquilo que eu gostaria de ter? Por que eu não sou, muitas vezes, tão apreciada, tão valorizada? Por que eu não sou querida? Somos o resultado daquilo que lá atrás a gente fez, aquele plantou. No mecanismo da aplicação da lei de causa e efeito, porém, não saíamos daqui que tristes, fatores que fazem com que, muitas vezes, os nossos débitos, eles possam ser, muitas vezes, atenuados. Podem ser, muitas vezes, agravados, podem, muitas vezes, ficar estacionários, dependendo da maneira como hoje estejamos a viver. Há uma narrativa belíssima no livro Ação e Reação, em que um rapaz chamado Adelino Correia, filho que fora adotado por um rico fazendeiro que não casara, mas que tivera muita pena quando ele nasceu, a mãe morreu, morava na sua propriedade. Ele paterna aquela criança, dá o melhor de si para ela. Quando esse pai resolve casar com uma jovem, esse filho adotado apaixona-se pela mulher do pai. E fez uma trama terrível. Determinado dia, quando o pai estava a dormir, o que é que ele faz? Junto com 2 capatazes da fazenda, ele resolve incendiar a cama do pai, quando o pai estava a dormir. Um débito terrível. Esse espírito volta para o mundo espiritual. E lá chegando, porque existe uma outra lei no mecanismo da natureza, lei que também nos rege, que é a lei do progresso, ele teve uma outra oportunidade de voltar à Terra, porque ele precisa, não só ele, como todos nós precisamos evoluir. Foi-lhe dada uma oportunidade dele reencarnar num lar espírita. Foi criado por uma mãe que frequentava a casa espírita. Na programação espiritual, para que ele pudesse reparar o crime praticado, ele se tornara um expositor espírita. Um certo dia, André Luiz, visitando a instituição onde ele trabalhava, observa pessoas a pedir por ele. Era uma mãe que pedia. Por quê? Porque ele trouxera um débito lá da outra encarnação. Ele propusera aos capatazes que aceitaram a queimar a cama onde o pai estava a dormir. Ele trazia, por conta de um processo consciencial, feridas na pele que não cicatrizavam. E os espíritos que ali estavam observando aquele palestrante falar, observava que os pedidos, eles fluíam aqui, ali, acolá. Pessoas beneficiadas por Adelino, naquela encarnação, rogavam pelo estado doentio que ele apresentava. E a resposta do mentor espiritual que André Luiz registrou. Adelino, ele vai ter as suas feridas, a dor das suas feridas atenuadas. Porque hoje Adelino é cercado por uma teia de simpatia que ele soube criar. Essa teia de simpatia fazia com que ele tivesse a oportunidade, sim, de reparar o dano do seu passado espiritual, da sua existência anterior, mas com o apoio das entidades amigas que estavam ali a assistir. Somos herdeiros de nós próprios.
e porque somos herdeiros de nós próprios. Nós temos, muitas vezes, um planejamento espiritual quando aqui na Terra chegamos. E, agora, pegando o gancho de um outro autor, Mauro Quito, no livro Como Aproveitar a encarnação, ele diz: todos nós sabemos que aqui estamos para crescer. É o ideal que a gente traga para as nossas consciências essa realidade. Se todos nós estamos aqui para evoluir, não devamos nos preocupar tanto com as coisas desagradáveis que se nos acontecem. Paradoxo? Paradoxo? Para quem não entende de leis espirituais, sim. Aí diz, esse autor, Mauro Quito, ele diz assim: fixemo-nos nos nossos sentimentos quando as coisas desagradáveis estejam a acontecer. É aí. Porque é nesse momento, quando a coisa desagradável nos chega, ela suscita em cada um de nós reações diferentes. Em uma pessoa, em uma determinada pessoa, quando a coisa desagradável acontece, flui o quê? A revolta. Em outro, a tristeza, o pessimismo, a mágoa, o ressentimento. Aí o Mauro Quito diz: como estamos aqui com a necessidade de crescer, observe as coisas desagradáveis, elas são aparentemente ou imediatamente desagradáveis. Mas se a gente se fixar na lição que cada coisa desagradável nos traz, a gente vai entender que nelas existe o meu projeto de crescimento individual. Se eu fico diante das coisas desagradáveis, me queixando muito, me revoltando muito, eu deixo fluir dentro de mim situações que poderão, lá na frente, continuar de forma desagradável a acontecer. Então, é isso que a gente precisa. O que é que eu preciso reparar em mim para que eu vá me libertando da sombra que ainda me caracteriza? Precisamos ver como a gente está reagindo em relação às coisas desagradáveis que ainda por ela estamos a passar e por ela, ou através dela, sejam elas os nossos instrumentos para que possamos crescer. Nossos filhos são espíritos. É um livro de Hermínio C. Miranda, onde, no bojo dessa obra grandiosa, Hermínio nos fala: a criança tem corpo novo, o espírito é velho. E ele traz algo muito interessante, que foi uma pesquisa da doutora Helen Uabá, onde ela, pesquisadora, e também, usando o processo da terapia das vidas passadas, ela nos passa assim, determinadas orientações muito interessantes, que vêm casar justamente essa realidade. Somos espíritos, reencarnamos para crescer, reencarnamos para evoluir, cada um com uma proposta diferente. Então, ela pegou esse processo de regressão a vidas passadas, que é uma técnica psicológica usada por muitos terapeutas. Ela pegou um acervo grande de pessoas que regrediram a sua vida fetal, outros regrediram mesmo as suas existências anteriores. E ela fez um trabalho estatístico, onde ela fazia às pessoas regredidas determinadas perguntas que vêm registrar justamente isso, que nós estamos, ao curso da palestra, a falar. Ela perguntava a essas pessoas regredidas: você conhecia os seus pais? Grande maioria diziam que sim. Por que vocês quiseram reencarnar? Qual o projeto que vocês traziam? Gente, aqui, quando estamos na labuta diária, ou quando estamos vivendo a dinâmica da vida, que nos pede muito do ponto de vista material, se a gente fosse parar para perguntar a um e a outro o que você queria fazer, ou você quer fazer como projeto de vida agora, é bem provável que as respostas elas se dirigissem à consecução ou à possibilidade de obtenção de coisas materiais. Mas a grande maioria das pessoas regredidas
Elas diziam que queria cada vez mais avançar em termos de entendimento, em termos de valorização das coisas espirituais, em termos de maior compreensão, em termos de perdão. Existiam pessoas regredidas que diziam que o meu projeto de vida é tentar ajudar o meu parceiro de outra encarnação, que eu não soube com ele bem conviver, eu gostaria, eu quero, eu desejaria ser uma pessoa mais efetiva no sentido de ajudá-lo. Então, são dados que nós trazemos que casam com essa realidade que a doutrina sempre está a nos dizer. É preciso que façamos a nossa parte, é preciso que nós conscientizemos cada vez mais dessa nossa responsabilidade, para que a gente possa, no final da nossa encarnação, a gente, pelo menos, se não formos exitosos em toda ela, alguma coisa de positiva a gente possa, ao nosso espírito, a crescer. Então, queridos irmãos e irmãs, não existe favoritismo. Não há favoritismo. Atraímos para as nossas vidas situações, ambientes e pessoas de acordo com a nossa necessidade de evolução. Mas por que é que, em determinados acidentes, a gente vê muito isso em acidentes aéreos, determinadas pessoas que estavam prestes a viajar não foram porque algo aconteceu. Alguém chegou atrasado, alguma coisa se deu. E por que se deu? Porque não precisávamos mais passar por aquela determinada situação. Eu registro em lembrança aquela situação que aconteceu e foi retratada pela psicografia de Chico Xavier, aquela situação daquele incêndio lá no sítio de Niterói, lembram? Os mais antigos se lembram, não é? Do circo. Lá no circo de Niterói. E o que é que aconteceu ali? O circo instalou-se lá na cidade de Niterói, e ao se instalar, conta Raul Teixeira, assisti isso ao vivo numa palestra dele. Ele conta que, como todas as crianças de Niterói, uma vontade imensa de estar naquele dia, naquela noite, na inauguração, a estreia do circo na cidade. E o que é que ele desejaria que o pai chegasse cedo em casa para pagar o dinheiro do ingresso. Esperou pelo pai, o pai demorou a chegar. As crianças passavam e ele tristemente observou, ao longe, o início do espetáculo. Não fora para o circo. E naquela noite, o circo, aconteceu nele um grande incêndio e o Raul Teixeira foi poupado. Pois é, um exemplo vivo. Pois é, Sônia conta também que ela também foi poupada. Quem eram aquelas pessoas que foram acometidas? Será porque Sônia era mais amada? Raul Teixeira também? Eles estavam em cursos, com certeza, naquela situação espiritual que não mais precisavam por aquela situação passar. E quem passou? Foi retratado que ali se congregaram espíritos que lá atrás, lá naquela época de perseguição aos cristãos, houve uma assembleia para se decidir uma determinada cidade, ia receber uma grande autoridade, e a cidade queria prestar uma homenagem àquele homem que representava, do ponto de vista político, representava muito para aqueles que iriam recebê-lo, e eles queriam prestar-lhe oferecer-lhe uma solenidade diferente. As pessoas presentes diziam assim: faça isso, faça aquilo. Levemos, então, para a arena, onde eles possam ser devorados pelas feras, pelos leões. Não, isso já está muito comum. E aí, cada um que participava daquela programação, cada um dava a sua opinião. É quando uma voz surgiu e disse:
Vamos atear fogo. Recrutemos mulheres e crianças, principalmente, e vamos fazer com que elas sejam queimadas. Aí aplaudiram, saíram em comitiva, buscando crianças e mulheres para esse nefasto espetáculo. Elas foram queimadas. Mas como nós atraímos para a nossa consciência espiritual o débito, o tempo passa e lá em Niterói, esses comparsas, esses companheiros, porque o crime teve muitos atores, eles se reuniram e naquele aprazado momento, eles morreram através do fogo. Ah, Mercedes, mas não pode ter atenuante nas leis? Pode. Dependendo de como hoje nós estamos a usar o nosso livre-arbítrio, poderemos ter os nossos débitos, as nossas heranças, que muitas vezes não são tão boas e podem ser atenuadas ou aliviadas. Diz o Maruki Ito nesse livro, Como Aproveitar a Encarnação. Ele diz assim, para aquelas pessoas que não entendem da reencarnação, as suas consciências espirituais ficam a tributar, principalmente aos pais, o motivo dos seus sofrimentos, das suas limitações, das suas aflições. A psicologia reencarnacionista que ele usa, que ele adota nas suas terapias, faz com que o nosso horizonte se amplie. E aí, na hora da limitação, na hora da dificuldade, na hora do sofrimento, somos abençoados por reviver e por saber que não podemos tributar a ninguém as nossas dificuldades, e sim a nós mesmos. Somos herdeiros das nossas anteriores realizações. Mas em cada um de nós, a possibilidade de usar o que melhor há dentro de cada um de nós para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. Olhando um companheiro, olhando um amigo, que muitas vezes tem determinadas habilidades que nós não temos, que tem determinadas virtudes que ainda não conquistamos, não os olhemos com inveja ou com queixa. Inveja porque ele ou ela já tem. Queixa porque a gente tem. Inveja ou queixa não faz parte daquele que já conhece o mecanismo das leis espirituais, que já conhece lei de causa e efeito, que já conhece reencarnação. Só os ignorantes podem fazê-lo. Por isso, meus amigos, meus irmãos, nesse mês solene em que a casa revive o iniciar de uma tarefa que há 37 anos vem paulatinamente e rotineiramente sendo realizada, deem o melhor de vocês. Eu sei que muitos de vocês já estão a dar. É uma bênção ser trabalhador de Jesus, ter uma casa como essa. Eu sou herdeira das benesses dessa casa, como vocês, pela oportunidade de trabalhar, pela oportunidade de ter 2 netinhos que vêm para a aula de evangelização aqui. O de 5 anos já incorporou a ideia de reencarnação. E um dia a mãe passando uma orientação para um pequeno que tratou bem o brinquedo. Olhe, cuide dos seus brinquedos. A gente, para ter as coisas, é preciso fazer por onde. Mamãe, na outra encarnação, se ele não tiver o brinquedo, não se preocupe não, João, que eu lhe empresto o meu. Aluno do Jeffer. Então, parabéns a essa casa. Parabéns pela evangelização infantil, pioneira aqui no Estado. Parabéns pela evangelização de crianças e adolescentes. Parabéns pelas aulas que compõem, em vários dias, em vários horários, esse estudo sistemático da doutrina espírita, o estudo aprofundado da doutrina espírita, a parte assistencial materializada através do Lado de Clara, mas também através de outro tipo de assistência que aqui também nessa casa se faz, através das doações. Quanta coisa! O Grupo Espírita Francisco de Assis, esta casa que lhes recebe, que nos recebe,
quanta coisa essa casa está a nos proporcionar. Então, a trajetória é essa. Felizes aqueles que, não obstante passando pelas dificuldades, estão aqui, não apenas a frequentá-la, mas também a trabalhar. Que vocês possam continuar. Que essa casa, que sabe nos receber de uma forma tão afetiva, nessa casa aqui, de uma forma assim grandiosa, nos faz, a cada um de nós, nos sentir um pouquinho dela, e cada vez mais ela possa estar com as suas portas abertas, contando com a atividade constante de cada um de vocês. Da sombra para a luz, evoluindo sempre, a fim de que um dia saiamos dessa condição de espíritos imperfeitos que ainda somos, para crescermos na escala de espíritos bons e um dia nos tornarmos espíritos puros. Muita paz para todos.